Salve família, estamos em um novo episódio de Criative-se e hoje eu estou aqui com um grande amigo que me inspira muito. Eu nunca tive uma conversa com ele que não tenha ativado coisa boa, coisa nova, que não tenha me inspirado de uma forma assim poderosa. Toda a conversa me marcou, todo o tempo que eu tive com ele foi especial. Toda vez que eu ouvi, foi também algo que foi Deus falando profundamente. O Criador gerando coisas novas em mim. Estou aqui com o Gustavo Paiva. E aí, Marco? Carinhosamente a gente chama de Guga. Né? Feliz de estar aqui. Feliz demais ter você aqui. Quando a gente se conheceu, você se lembra? Eu não me lembro onde a gente se conheceu. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Também não lembro. Deixa mas eu tá ver. bom, mas faz tempo, né? Faz tempo. Eu acho que não foi no encontro do Descend, lá, o primeiro que eu teve? Talvez. Não, acho que a gente já conhecia lá. Já foi mais atrás. Tá. Eu acho que foi uma conexão do Tiago. Tiago Sugihara. Por meio do Sugihara. Foi ele mesmo, a gente se falou. É verdade. Eu sei, eu lembrei. Não foi o primeiro contato, não foi o Tiago. Foi quando você veio em 2013 no Reação. Foi a primeira vez que você veio aqui. Pronto. E a gente se conectou. Pronto. É isso. Temos aqui o fio da... de lá pra cá a história, né? Muito bom. Feliz de estar aqui. A alegria é toda nossa. Gustavo é casado com a Mara, é pai de 3 filhos lindos, né? Tem um feed de Instagram ali de família para fazer inveja, né? No bom sentido, para inspirar qualquer um. A gente vê ali muita conexão, muita alegria nessa família, né? E muito mover de Deus. É líder da igreja, a Igreja Internacional da Reconciliação. Uma história linda de sucessão pastoral, herdada do seu pai, pastor. E o movimento Nova Geração, que está há quantos anos? 16 anos. 16 anos, líder do movimento Nova Geração. Há 16 anos abençoando, inspirando a nova geração. Começou com a banda. A organização mesmo tem 10 anos. Mas começou com a banda e ela foi se mudando a característica de como nós exercíamos ministério até virar uma organização há 10 anos atrás. Você era o vocalista ali, né? Eu era. Na linha de frente, cabeludo. Muito cabeludo, bom. barbudão. Mas eu te conheci na fase que você toda hora parava a ministração para liberar as palavras de conhecimento. Já estava na transição. Já virava o mover forte. E como a gente já foi abençoado pela nova geração banda e pela nova geração movimento. Já abençoa muito a nossa nação. Amém. E também uma coisa que me marca em você, Guga, é que quantas pessoas se aproximaram de você e ali aconteceu uma mentoria catalisadora, né? Uma conexão que vai abençoando. Uma dessas pessoas que se conectou com você e uma mentoria muito boa aconteceu ali é o João Paulo, do Movimento Céu na Terra. E quantos outros, né, se conectaram e algo novo aconteceu. Como que nasceu assim sua paixão, o seu chamado, e você entendeu que havia algo de Deus com você para a nova geração? Cara, eu cresci numa igreja batista, né? Lá atrás, meus pais se converteram na igreja batista. Eles se converteram de uma forma sobrenatural. Meu pai, né? Minha mãe, ela ficava em casa e meu pai viajava muito, porque meu pai trabalhava com fazenda. Então, o trabalho do meu pai era comprar, formar e vender fazenda. Esse era o trabalho dele. Então, ele saiu de uma cidadezinha perto de Brasília chamada Formosa, veio para Brasília. Formosa é Goiás. Goiás. Fica, sei lá, 1 hora de Brasília, 40 minutos de Brasília, bem pertinho. Então, ele começou a construir a vida dele depois que eles casaram em Brasília. E Brasília era uma cidade nova. Na verdade, Brasília ainda é uma cidade nova, né? Mas estava bem novinha naquela época. E meu pai viajando muito, minha mãe ficava em casa sozinho. E ela chegava na janela e ficava ouvindo um culto doméstico, parede com parede, num apartamento nosso, tinha um culto doméstico que acontecia. E era de um grupo de irmãos que era de uma igreja batista, e todos eles eram líderes de adoração na igreja ou eram músicos. Então, um tocava piano, tocava violino, ou tocava violão, as vozes tudo dividido. Então, o culto doméstico era o louvor de domingo da igreja. E aí minha mãe chegava e ficava ouvindo. Um dia ela bateu na porta, a irmã Marina, uma irmã de oração, do círculo de oração, abriu a porta, falou assim: olha, eu queria participar desse culto, eu posso? E ali ela entregou a vida para Jesus. E ela orou pelo meu pai por mais ou menos uns 6 a 9 meses. Meu pai tem um encontro com o Senhor. Meu pai era católico, apostólico, romano, praticante.
Então, ele fazia aquelas romarias, ele estava em todas as festas católicas, ele era bem praticante. Um dia, ele chegou, tomou um banho, chegou da fazenda, sentou na sala para desacelerar, uma luz entrou da janela, bateu no peito dele, caiu no chão, e ele ouviu uma voz dizendo: o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai nem para onde venta, assenta daquele que é nascido do Espírito. O batismo orou e esse mover aconteceu. E aí ele começou a falar. Muito louco como Deus faz, não é? E ele começou a falar em línguas, sem nunca ter ido na igreja. Foi batizado no Espírito Santo e em línguas. Começou a falar em línguas. E aí, no domingo, ele foi para a igreja. Minha mãe chamou ele para ir para a igreja. Ele foi. No segundo domingo, ele foi e começou a falar em línguas na igreja. Aí o diácono da igreja falou assim: você não pode fazer esse negócio aqui, não. Aí ele ficou mais um mês ali. Ele saiu e foi para outra igreja. A igreja do pastor Vilarindo. Que o pastor Vilarindo e o Ernesto Tonini foram um dos responsáveis pelo mover de renovação espiritual no meio batista. Com o Espírito Santo, o mover estava ali com o Ernesto Tonini. Ernesto Tonini e o Vilarindo ali foi ali no vácuo ali, né? E aí eu cresci nesse lugar. Só que meu pai se converteu e eu estava ali, né? Indo, né? Minha primeira experiência com Jesus foi com 7 anos. Eu tive uma visão numa salinha, num culto de oração. E sempre foi Deus, sabe, me achando, Marcos. Sempre assim, nunca achei Deus, sempre foi Deus me buscando. Mas a experiência que dividiu a minha vida foi num culto, foi num acampamento de carnaval que eu fui obrigado a ir. Minha mãe me obrigou a ir para o acampamento de carnaval. Minha mãe falou assim: você tem que ir. Eu não vou, você tem que ir. Eu só vou se você me der 2 camisas da Bad Boy e um bermudão da Ciclone. Naquela época, a camisa da Bad Boy era um símbolo de rebeldia, né? Então era a camisa da Bad Boy, bermudão da Ciclone, aquele bermudão que tinha 10 mil bolsos e uma sandália da Kenner. Eu brinco, quando a gente apanhava de sandália da Kenner, não apanhava, tatuava, né? Que era aquela chilepe que deixava a marca, né? E eu fui, e eu fiquei lá o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no 4º dia, domingo de manhã, o Espírito Santo entrou. Eu estava sentado na última cadeira, mascando chiclete, boné na cabeça, camisa da Bad Boy, perna cruzada, com meus amigos do lado, louco para acabar aquele negócio. O Espírito Santo, senti o Espírito Santo entrando, meu coração começou a mudar. E eu comecei a lembrar das coisas não legais que eu fiz. E eu comecei a literalmente entrar num processo de arrependimento. E eu entrei numa visão. Uma visão clara, assim, de olhos abertos. Eu vi milhares de jovens se levantando do Brasil. Sobre eles tinha um fogo. Eu tinha, 17 anos nessa época. Tinha um fogo sobre eles. Eles andavam o oceano, atravessavam o oceano andando. Entrava pela Europa e descia pela Ásia. E saía incendiando tudo. E aí aquela mesma voz falou com meu pai e falou comigo. Disse assim: olha, você faz parte dessa geração que eu vou levantar no Brasil no futuro. E aí eu levantei, tremendo, né? Tremendo, chorando. Comecei a ir para frente da igreja sem nenhum apelo. Comecei a rasgar a camisa. Joguei a sandália, eu estava chegando pelado na frente. Indo para frente, meio rasgando a camisa, rasguei a camisa inteira. E eu cheguei e o pastor me apontou para mim. Falou assim: ei, você, jovem, Deus tem um plano na tua vida. Ele vai levantar uma geração no Brasil, vai ter um fogo sobre ela vai para as nações. Deus me mostra que você vai ser um dos líderes dessa geração no futuro. E começou a profetizar a minha visão. E foi ali que tudo mudou, foi o estralo de Deus. Aí eu voltei para minha quadra e disse para meus amigos que lá em Brasília não é bairro, é quadra. Virei para meus amigos e disse: me converti. Aí os caras fizeram uma apostinha, quanto tempo ia durar a minha conversão. E até hoje eu estou aí. Meu Deus do céu. E eu fiz uma pesquisa recentemente. Nós temos uma escola ministerial. São vários jovens que estão ali a semana inteira. Eu dou uma matéria sobre nova geração. E aí eu pedi para que eles fizessem uma pesquisa com aquelas pessoas que mais as inspiravam no chamado, um pastor, um líder. Sei lá, se você quer ser um empreendedor cheio do Espírito Santo, tem alguém que é sua inspiração e esse cara, se acredita que ele está vivendo um chamado, pergunta para ele, aonde seu chamado teve um despertar, o que foi aquilo que catalisou, o que marcou o seu chamado, a experiência que marcou. E eles perguntaram para 3 pessoas. Então, assim, foi uma pesquisa com 120 pessoas, mais ou menos. Legal. Sobre o que... E eu fiquei impressionado que menos de 10% daquelas experiências que foram catalisadoras aconteceu em um ambiente de culto normal. Olha isso. E às vezes a gente vê pessoas... A nova geração às vezes tem aquele negócio de querer... vamos revolucionar. Então a gente vai derrubar tudo, colocar tudo no chão
E às vezes a gente vê sempre aquela fala, assim... Tem gente que quer lacrar, né? Evento, né? Para que fazer evento? Avivamento não é evento. Mover de Deus não é evento. Evento, passa. E ali eu descobri que, assim, nessa pesquisa, que a maior parte das experiências estavam ligadas ou a um relacionamento profundo, tipo um discipulado, né? E aí uma conversa catalisadora, ou um evento, um acampamento, uma conferência, né? Teve gente que saiu para um evangelismo. Cara, muito legal. E a maioria das experiências não era um culto. E aí você fala, eu estava num acampamento, pago para estar lá, né? Pago para estar lá. Pago por 2 camisetas e uma bermuda. E ali nasce uma experiência tão poderosa, tão linda, tão incrível como essa, né? Eu falo que eu nunca encontrei Jesus, sempre foi Jesus que me encontrou, assim. E eu entendo uma coisa, o que começa com um milagre se estende com um processo. Eu acho que aquilo ali foi um milagre na minha vida, sabe? Foi esse, eu chamo a fagulha Deus, o estralo Deus. Deus deu aquele estralo, parece que tudo mudou. Mas o que começou com aquilo se estende pelo processo. Que processo é esse? É um processo de permanência, é um processo de você começar a aplicar na tua vida as disciplinas espirituais, o processo de pertencimento a uma casa, o processo de você se relacionar com alguém mais maduro na fé. Então, existe o estralo de Deus, mas existe um processo, né, de construção dentro do milagre. Eu lembro que você pregou uma mensagem sobre avivamento, aí você contou sobre uma história de um mover de Deus ali por meio da vida do seu pai, na sua vida, várias experiências, processos, aí você chegou numa frase. Demora muito tempo para que Deus faça algo de repente, né? Isso. Essa frase acompanha a gente, assim, nosso ministério. Porque, na verdade, eu não acredito nada que não passou por um processo. O que é mais valioso, a uva ou o vinho? Então, muitas vezes, o vinho é muito mais valioso. Então, muitas vezes, a gente fica com a uva e não submete àquela caminhada de transformação. Vou até jogar um pouquinho da mensagem que eu vou pregar hoje à noite aqui. Joga aí. Eu sei que o podcast também depois, né? Então, pensa só. O primeiro milagre que Jesus fez, ele transformou a água em vinho. Ele pegou água e transformou em vinho. Se você tem água e você bota para fermentar, isso nunca vira vinho. A matéria-prima é água, então não vai virar. Mas se você tem uva e você coloca para fermentar, vira vinho. Então, a gente tem que sacar algo. O que a gente tem na mão? Água ou vinho? Porque tudo que Deus entrega na nossa mão, ou é água ou é vinho, ou é milagre ou é processo. Então, você vai começar um empreendimento, uma empreitada nova no reino. Cara, o que eu tenho na mão? Água. Se eu tenho água, Deus, eu preciso do Senhor para um milagre. Mas a maioria das vezes as pessoas estão pedindo por um milagre, sendo que Deus está querendo que elas andem um processo. Porque Ele já fez um milagre. Você entende? Então, o que eu vejo, Marcos? Eu vejo que parte da nossa geração ela tem um boom de Deus, mas ela não anda naquilo. Ela não anda naquele processo do milagre. A partir do milagre. Por quê? Porque o processo tem mais a ver com a gente do que com Deus. Né? Então a gente se garante no que Deus faz, mas Deus está dizendo aí, eu quero que você ande esse negócio. Então tudo que Deus entrega na nossa mão ou é água ou é vinho, ou é processo ou é milagre, ou é processo ou é milagre. Então toda empreitada de Deus, tudo que Deus faz na nossa vida ou vai ser água ou vinho. E cabe nós discernir se é água ou vinho. Se é água, eu dependo do milagre. Se é processo, eu dependo de um empenho, passo a passo, para uma transformação. Quando você fala isso da água e do vinho, do processo e do milagre, eu me lembro muito que Jesus falou, eu sou a porta. E ele também falou, eu sou o caminho. A experiência de porta do lado de fora, tem uma outra temperatura. Eu abri aquela porta e já estou em outro ambiente. É outra temperatura, é outro cenário. Outra realidade. É mudança repentina. A conversão é uma experiência de porta. Eu estava morto espiritualmente, eu preciso só tomar uma decisão. E eu me torno agora salvo, eu me torno vivo para Deus. Isso. E tem experiências de milagres também de porta, né? Na vida cristã, que Deus faz algo que é uma porta que abriu e acabou. Agora, o caminho, você é de Brasília, se você pegar aqui Dutra, Dom Pedro, Anhanguera, BR-153, cai lá em Brasília. Você vai bater lá. Só que o cenário não muda de repente.
As árvores grandes vão ficando menores, né? Depois todas tortas. Depois vão ficando meio tortinhas. Isso tem a ver com o ecossistema que está lá. Então, o caminho vai mudando aos poucos. A temperatura vai mudando aos poucos. Muito legal. E você usou, você tem que andar, né? É um processo, você tem que ir. Então, você tem que entender se é uma porta, se é um caminho, se é água, se é vinho. Já gostei da mensagem de hoje, já estou na expectativa. Você que está ouvindo a gente, o podcast não está conectado exatamente com o canal onde vai acontecer. Então, vá lá para o Igreja da Cidade Online e acompanhe, então, a mensagem do Gustavo Paiva. Amém. Na Semana da Virada 2021-2022. Você vai encontrar lá na mesma noite ele e Israel Salazar. Vai lá, tá? Para você ter a continuidade, a versão estendida do assunto. Você só acabou de ler o resumo pro Enem, né? É isso aí. Muito bom. E uma vez eu te vi falando para líderes, eu achei sensacional. Você mostrou uma foto. Aquela foto tinha uma ponte. Naquela ponte tinha um rio. O rio do lado da ponte. Não passava embaixo da ponte. O rio não passava embaixo da ponte. A ponte parece que estava feita no lugar errado. Aí você pergunta, a ponte foi feita no lugar errado ou o rio que mudou de caminho? Né? E você falava, então, de lideranças, igrejas, às vezes algo que a gente está fazendo há muito tempo, parece que tem alguma coisa errada, mas é porque o rio mudou e a gente não percebeu. Quando você olha a igreja, quando você olha também o que estamos fazendo para a nova geração, o que você acredita que às vezes muda e a gente não percebe? Aonde a gente tem que ficar de olho para não perder a mudança, para não perder o momento, para não perder o que Deus está fazendo agora, para não perder assim como as pessoas mudaram e eu não posso perder esse endereço do coração das pessoas? Eu acredito que existem os marcos, os fundamentos que nunca são alterados. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Aqueles fundamentos que realmente Deus colocou na igreja e no evangelho, que não pode ser mudado. Isso não é uma coisa que a gente vai tocar. Mas a operação de Deus muda com o tempo. Um dia Deus virou para Noé e falou, constrói uma arca. Ele construiu a arca, mais de 100 anos construindo aquele negócio. Depois Deus vira para Noé e fala, entra na arca. Ele passa 1 ano dentro daquela arca. Depois Deus fala para ele, sai da arca. O que é mais difícil? Construir um projeto de 100 anos ou ouvir Deus falando para você depois de 1 ano de um projeto de 100 anos, sai desse projeto? Talvez isso seja a história que representa da melhor forma o que é andar para o novo. É nunca se apaixonar mais por aquilo que você construiu do que pela voz de Deus ou pelo relacionamento que você tem com Deus. Acho que uma pessoa que estabelece um relacionamento com Deus, ela tem a grande chance de se renovar durante os tempos, de andar para o novo durante os tempos. Então, cara, eu construí uma arca, 100 anos fazendo esse negócio, que negócio maravilhoso, mas Deus está dizendo, sai desse negócio. Então, ouvir Deus e se mover por Deus, apaixonar-se por Deus e se mover por essa paixão, mais do que por uma construção, acho que essa é uma primeira coisa. Eu acredito que uma segunda coisa que talvez ajude é você entender o fluxo do tempo. Porque aquilo que operou ontem não significa que opera hoje. Antes Deus escreveu em pergaminhos, em tábuas de pedra. Hoje está aqui a palavra, né? Então as coisas vão se mudando. E isso funciona muito mais do que com os ouvidos do que com os olhos. Porque Deus dá visão pela audição. Deus fala e você enxerga. Deus fala igual o ultrassom, né? O ultrassom... Uma vez uma mensagem do Steven Furtick, sensacional, ele falando que o ultrassom é o som feito pela imagem. Não, perdão, é a imagem feita pelo som. Olha isso. Então, você emite ondas sonoras e a onda sonora forma uma imagem. É isso. Porque Deus mostra uma imagem por meio do ouvido. Por isso a fé é pelo ouvir, não é pelo ver. Então, o que a gente enxerga não significa que é aquilo que Deus está falando. Então, muitas vezes, Deus fala e você enxerga. Então, você tem que fechar os olhos e ouvir. Porque a visão no reino é pela audição. Então, muito bom. Ouvir. Muito bom. Se apaixonar pelo ouvir a Deus, mais do que pelo ver o que Ele está fazendo, acho que é uma segunda coisa para você andar para as coisas novas. É os sussurros de hoje, né?
Deus sussurra os seus segredos, mas grita as suas verdades. Muitas vezes a gente está sendo guiado por uma verdade, mas foi um sussurro ontem. Então, está atento para os sussurros de Deus. E muitas vezes os sussurros de Deus são suprimidos pela visão do hoje. Quando eu estive em Reading a primeira vez, eu fui na universidade assistir um jogo de basquete. Na universidade lá. Cheguei para assistir o jogo de basquete na universidade. Aí desci do carro, aí na hora que eu comecei a andar, eu vi que não tinha calçada. Eu falei assim, mano, não tem calçada esse negócio. Por que não tem calçada? E aí, já viu quando as pessoas vão andando assim, vão deixando aquela trilhazinha? Aí eu cheguei, assisti o jogo de basquete, estou indo embora, um amigo meu falou assim, deixa eu te apresentar um cara. Eu fui apresentar o cara era o reitor da universidade. Aí ele começou a conversar, falar da universidade, falei assim, posso te fazer uma pergunta, doutor? Aí ele falou assim, claro. Por que não tem calçada aqui? Aí ele falou assim, você observou bem, filho. Eu falei assim, mas me responde, por favor, estou curioso. Ele falou, nós estamos fazendo um experimento. Nós não estamos criando uma calçada para as pessoas andarem. Nós estamos vendo onde as pessoas andam, entendendo um comportamento. E aí a gente cria a calçada. Uau! Muitas vezes a igreja, cara, sabe o que a igreja faz? A igreja faz uma estrutura e fala, ei, anda nesse negócio. Aqui. Não, a gente tem que entender que não tem a ver com os princípios. Os princípios, como eu disse no início, são imutáveis. Mas a gente tem que entender o comportamento social, né? Você agora estava falando de uma pesquisa que você fez. Você estava entendendo o comportamento social, de como as pessoas têm uma experiência. E eu acho que a igreja tem que se ligar nisso, entende? Tem que parar de lutar contra um funcionamento e colocar os princípios em funcionamento. No funcionamento. Faz sentido? Faz todo sentido. Esse conceito de entender o comportamento das pessoas para então você mudar o que você faz diante daquilo que você vê que as pessoas estão buscando, isso aí está por trás das melhores ideias do nosso tempo. Então, que é o conceito da empatia, né? Isso. E tem tanta gente... Porque hoje tem aquele negócio, né? Se eu tiver empatia, parece que eu estou entretendo gente. Então, tem aquela coisa de assim, não posso perder os meus valores. Então, se eu tiver empatia, se eu colocar o desejo, o comportamento das pessoas na minha equação, parece que eu estou tirando Jesus do centro. Mas se você for ver, na verdade, quem valorizou mais a necessidade das pessoas e aquilo que era também a sua dor, a quem foi lá para pegar uma mensagem eterna e trazer a comparação com os pássaros, com a agricultura, com o que eram as coisas do dia a dia. Quem mais fez isso? Jesus. Então, isso é tirar Jesus do centro ou ser parecido com ele que está no centro? Né? E tem gente dizendo... porque a resposta é religiosa. Uma coisa que eu vejo, Gustavo, é que assim... tem muita gente... O que você acha disso, né? Tem muita gente que... diante do desafio da cultura, a cultura nos desafia. O comportamento das pessoas nos desafia. O que meu filho vai ver na faculdade me desafia. Como as pessoas vão reagir ao evangelho me desafia. Então as pessoas têm uma reação a isso. Elas não respondem, elas reagem. E quando você reage, saem duas respostas. Ou a religiosa ou a liberal. A religiosa... eu vou condenar as pessoas. A liberal, eu vou... não, tem uma dor, tem um problema, então eu vou aceitar. E a grande questão é o que você falou, né? Gostei demais. A gente tem que se especializar em ouvir a Deus. A gente tem que ser especialista em Deus, porque uma reação ao erro cria outro erro. Ou seja, religioso, ou seja, liberal. Mas a gente vai criar outro erro. E o que eu vejo é que a igreja tem que começar a materializar o reino. Parar de espiritualizar o reino. Então a gente espiritualiza as coisas demais. Eu lembro de uma época que a gente pegava a garrafa de coca, ali ao contrário, alô diabo. Você lembra disso, cara? Alô diabo. Alô diabo. Eu me lembro que eu pegava Hellmans. Os homens do inferno. Cara, eu me lembro que eu cheguei da Disney, cara, lá atrás, tive que queimar um monte de... Me lembro minha irmã queimando os Mickey chorando, os Patetas, tudo sendo incendiado. Meu Deus. Lembra de quando eles pegavam a Coca-Cola? Isso era uma viagem, né? Pegava a Coca-Cola e rebatia, espelhava, colocava do outro, falava, 2 chifres, 2 R's. Cara, é muito louco isso. Por quê? Porque a gente ficava sempre tentando espiritualizar as coisas. A gente tem que parar de espiritualizar e materializar. Porque o reino é real. O mundo espiritual é real. A Bíblia fala que tudo que é visível
veio do invisível. Então, se você pegar, exemplo, você pega isso aqui, é concreto abstrato, concreto. Concreto abstrato, concreto, concreto abstrato. Beleza, concreto. Fiz isso na minha igreja, perguntei para a galera. Aí perguntei para a galera, teu espírito é concreto ou abstrato? Aí a galera, abstrato. Tá, vamos lá, quanto tempo vai durar essa caneca? Até a próxima queda. Quanto tempo vai durar essa mesa? Sei lá, até ser reciclada para outra coisa. Quanto tempo vai durar esse iPhone? Até o lançamento do próximo, né? Que daqui a pouco o lançamento do próximo acabou. Quanto tempo vai durar teu espírito? Para sempre. A gente está dizendo que o que a gente enxerga é concreto, sendo que é perecível, e aquilo que a gente não enxerga, a gente está dizendo, isso é abstrato. Por quê? Porque nós estamos sendo ensinados a enxergar e a materializar, ou falar o que é material a partir dos olhos. E isso gera um problema no Evangelho. Por quê? Porque tudo que é visível veio do invisível. Se a gente não enxerga os princípios espirituais de uma maneira concreta, a gente para de manifestar o reino, materializar o reino. A gente se torna, então, a reação a algo, não a construção de um reino. Então, como o reino se parece? A pergunta é, como o reino se parece? Como isso se parece? Como eu posso fazer isso visível? Como eu posso fazer isso mensurável? Entende? Porque senão a gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo, correndo atrás do problema, dizendo, inventaram aí agora um filme e tal, vamos reagir. Tipo, eu acho que tem os caras que foram chamados para reagir, mas a nossa geração, no meu modo de ver, eles são builders, eles são construtores, eles são aqueles engenheiros do reino de Deus que estão pensando, arquitetos do reino, que estão dizendo, cara, eu preciso construir. Se os filhos das trevas estão construindo esse negócio, eu preciso construir isso aqui, porque isso aqui vai demonstrar a verdade que existe dentro dele, que ainda não foi ativada. Quando ele enxergar isso aqui, eles vão dizer, cara, eu gostei desse negócio. Só que nós somos a reação, Marcos. A gente sempre está reagindo às coisas, cara. Você sempre está dizendo, aquilo ali é do diabo, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Mas o que é de Deus? O que realmente é do reino de Deus? E eu acho que é aí que vai começar uma grande mudança para a nossa geração. Quando eles começarem a enxergar aquilo que de verdade parece com o reino dos céus. Por quê? Porque a gente não pode se tornar aquilo que a gente não viu e não ouviu. A gente não se torna. Você ouve algo e aí você começa a se tornar aquilo. Você vê algo e aí você começa a se tornar aquilo. Muito bom. Acho que as perguntas que a gente pode fazer para si mesmo são uma das chaves mais poderosas para que a gente não perca o que Deus está fazendo e também que a gente não perca uma das coisas mais difíceis da liderança, que é se reinventar. E você deu mitou, né? Que é... Isso aqui se parece com o reino de Deus. Isso aqui se parece com o reino de Deus. Isso é muito chave. Você tem uma história, Guga, muito boa de mentorias, de ajudar pessoas a romper limites, ajudar pessoas a serem constantes, ajudar pessoas a descobrirem, a perseguirem o seu potencial, então a não se perderem na jornada. Então, o que você poderia dar para a gente assim, de dicas? Como ver um potencial, como desenvolver um potencial em alguém, como ajudar alguém a crescer, como ter no ambiente pessoas que crescem e a mentorear pessoas para aquele caminho, aquela expressão poderosa que Deus tem para ela. A primeira coisa é saber ler as pessoas pelo seu design original. Todo mundo está com a capa daquilo que não é. Uau! E a gente precisa tirar a casca primeiro. Sensacional. Né? Então, se você olhar para Saulo, você vê um assassino. Deus não enxergava um assassino nele. Na verdade, se você pegar a Bíblia, Marcos, e arrancar todos os livros que foram escritos por alguém que matou alguém, a gente vai arrancar. Vai ficar com quase nenhum. vai arrancar. Pentateuco, tchau. Tchau. Salmos que Davi escrever, tchau. Vai embora também. As 13 cartas paulinas. Vai embora. Então a gente tem que entender uma coisa, que Deus estava enxergando além do presente. Então a primeira coisa é arrancar a casca e enxergar as pessoas pelo design original. Normalmente os presentes de Deus vêm em embrulhos estranhos. Né? Deus te dá um presente que é uma pessoa. Mas a maioria das pessoas, elas encaram a realidade atual como, sei lá, não sei se é o fim da jornada, mas como um peso na jornada. E normalmente as pessoas elas vão chegar quebradas, elas vão chegar disfuncionais. Então, o líder ele precisa enxergar o design original. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é confessar o design original.
Enxergar segundo confessar. Vi, por isso. Cri, por isso. Vi. Falei. Falei. Eu vi, eu criei, agora eu estou falando. Estou falando, olha, eu creio que Deus tem uma coisa para você que é um pouco diferente do que você está vivendo. E aí você começa um processo de renovação de mente, de crenças. E esse processo de renovação de crenças na vida de alguém, de um líder, ele começa com palavras e com experiências. Uma experiência forma uma crença gera um comportamento repetitivo se faz uma cultura. Então, no processo de um discipulado, você tem que enxergar... Experiência, crença, comportamento, cultura. E aí você começa a mudar a crença da pessoa sobre quem ela é, sobre o que ela faz e sobre a presença ou a realidade de Deus sobre ela. Né? Porque você começa a falar, cara, você tem uma origem. Porque, eu volto a repetir, eu pego muita gente que é disfuncional, e eu sei que você também pega. Sim. Então, a gente tem que levar a origem novamente. Cara, você tem um ponto de referência. Então, a partir daí, você começa a gerar uma experiência. A experiência vai gerar uma crença. A crença vai gerar um comportamento. O comportamento repetitivo, que é a sistematização das crenças. Como é que você sistematiza uma crença? Você sistematiza a crença através do jejum, da oração, do discipulado. Você está sistematizando uma crença, né? Das disciplinas espirituais. Uhum. Aí você começa a gerar ali um comportamento. Por quê? Porque tem a ver... Isso aqui é a coisa mais fera que eu acho, cara. Então, se prepare aí, ó. Pega essa. Não tem a ver com o que o cara faz. Tem a ver na posição que ele está. Quando Deus entra no Éden, ele me perguntou, Adão, o que você fez? A pergunta, Adão, o que você fez? Foi lá a quarta. Meu Deus. Então a gente está falando, o que você fez? Deus está perguntando, onde é que está você? Porque aonde a gente está determina o nosso comportamento. Então você tem que levar a pessoa ao lugar. Aonde você está? Você está com Cristo, cara. Você entende? Então, a gente está ensinando alguma coisa errada, o que eu penso, né? O que eu fiz muito isso, eu ensinei muito errado. Eu confrontava comportamento antes de confrontar crença. Uhum. Então, muda uma crença, você muda um comportamento. Muda um pensamento, você muda um comportamento. Então, muitas vezes a pessoa está tendo um comportamento, é porque a crença dela é errada. E aí você começa a ter o design original, levar ela à crença certa. Aí você começa, então, a empoderá-la de um comportamento correto. Eu acredito que isso é uma chave para uma mudança. Esse processinho, sabe? É trabalhar a mudança de dentro para fora, né? Dentro para fora. Não adianta você doutrinar pessoas para um comportamento aceitável, adequado, parecido com alguém que está andando com Deus. Não tem. É isso. Aí você fala bem assim, o cara muda o comportamento. Aí você pensa que ele mudou. Mas a crença dele está ali no lugar errado. É paliativo. Nosso comportamento é resultado do nosso sistema de crenças. E se não afetar isso... Não muda. Então é posição. Você tem que levar para posição. Eu preguei muito sobre destino, né? Uhum. E uma coisa que eu comecei a mudar na minha pregação sobre destino, que destino não é lugar, destino é posição. Então, quando Deus tira o povo do Egito, o objetivo de Deus não era levar para a terra prometida. A gente pensa que é, mas aquilo ali é o resultado. Deus levanta Moisés para chegar a Faraó e dizer, deixa meu povo ir para me adorar no deserto. O objetivo era o encontro. Entende? Uhum. A gente fala, não, o objetivo era a terra. Não, o objetivo é o encontro. Porque se você chega na promessa antes do encontro, a promessa se torna mais valiosa do que o encontro, ou do que o Senhor da promessa. E assim, né? Nesse pensamento, nem a terra prometida era um lugar físico. Uhum. Até porque se você pensar, o que Deus queria? Deus queria, na verdade, que o povo não fosse dependente, desfrutasse de coisas que não tivessem ali uma autoridade sobre essas coisas. Uhum. Então, porque agora a terra prometida, na verdade, é um lugar que eu como do fruto dela quando eu quiser. Certo? É uma posição isso aí. onde eu como Demais. fruto a hora que eu quiser. É isso. E muito bom, muito bom. E deixa eu te falar, você tem uma visão de empreendedorismo, de manifestar o reino na sociedade. Você falou da nova geração que é construtora, nova geração que é arquiteta, nova geração de builders. E, de fato, a nova geração ela é empreendedora. Uhum. Eu até penso que a geração Y ela vivia num mundo mais otimista, onde dólar ficou mais próximo de real, onde o mundo ficou economicamente mais estável, onde poucas crises foram enfrentadas assim de grande escala.
não foram grandes crises que a geração Y enfrentou. Na verdade, ela recebeu os benefícios altos e rápidos da tecnologia, de um mundo mais globalizado, de uma internet que facilitou muita coisa, de sistemas totalitários que foram caindo, né? Seja ali na Alemanha, seja em outros lugares, você vai vendo isso acontecendo ao redor do mundo. A geração Z, ela já começa 11 de setembro. Então, bem-vindo à geração Z, 11 de setembro. Aí 2008 foi a explosão da bolha imobiliária de Nova York. Todas as duas coisas mudaram o mundo. Então mudaram muitas coisas ali que afetaram sonhos. E aí a geração Z já cresce num cenário. Agora tem a geração aí Alfa, C, que já entra nesse cenário do Covid. E aí você vê assim que para algo novo acontecer, essa geração não pode ficar esperando. Ela não cresceu aprendendo que o mundo é um lugar incrível, onde a economia está estável, onde ela pode ser qualquer coisa no mundo. Ela cresceu num ambiente que as coisas eram mais difíceis. E junto com uma série de outras coisas, a gente não pode falar que é só crises e problemas, eles pegam então as referências e eles recebem estímulos para serem mais empreendedores. E eu vejo você estimulando o reino na nova geração por meio do empreendedorismo. Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a expressão de Deus aí nessa frente que você pode falar para a gente também? É a expressão criativa de Deus. Simples assim. Deus entregou isso ao homem. Essa expressão criativa. Então, todo problema para um homem, na verdade, é a busca de fé de Deus em um homem para resolver um problema. Uau! E eu comparo fé com criatividade. Faz sentido? Então, tem um problema, Deus está buscando fé para resolver o problema. Deus está tentando achar alguém, procurando alguém que tenha fé para resolver aquele problema. E normalmente aquela resolução de problema vai vir pelo modelo criativo. Então, fé é um modelo criativo. Fé tem a ver com criatividade. E eu acredito que a fé, ela alimenta a imaginação. Uma coisa esquecida pela igreja é o poder da imaginação. Uma das coisas que aconteceu de maléfico na reforma protestante foi tirar as imagens. E quando eu falo imagens, não são imagens de imagens esculpidas. As catedrais eram pintadas. São imagens de santos. Não são imagens de santos. Eram as imagens desenhadas nas paredes. Porque aquelas imagens... Pode falar. Não, eu fiquei lembrando aqui, porque quando eu fui no Vaticano, mas o lugar mais incrível é a Capela Sistina. O teto. Aquela pintura, né? Maravilhosa. Quando você olha para aquilo ali, você tem a Bíblia esplendidamente colocada nos seus olhos, por meio de pinturas assim que atravessaram séculos, que estão ali inspirando, né? E eu acho que é disso que você está falando, né? Isso. Por quê? Porque muito daquela geração não sabia ler. Então as histórias que eram contadas, contava a história do nascimento de Jesus. O cara olhava para um vitral e vira ali o nascimento. E aquilo gerava um poder imaginativo. E esse poder imaginativo alimentava nele fé, para crer naquela história. Então, fé tem a ver com criatividade. O que eu penso? Quando a gente está estimulando alguém a viver em empreendedorismo, nós estamos estimulando as pessoas a viverem em fé. Porque pensa comigo, um cara do mercado de commodities, o cara que planta, um agricultor, ele está pegando o recurso dele, está depositando sobre uma terra e não está vendo nada. Ele vai esperar daqui a 5 meses algo brotar. Isso é fé. Isso é fé. Né? Então, eu acho que o empreendedorismo, eu falo isso muito para os empresários, que vocês são caras de fé, porque vocês estão vendo algo que ninguém viu ainda, ou que poucos viram ainda, e vocês estão se movendo para soluções para esses problemas. Então, para mim não é tão difícil, porque eu nasci nesse campo de fé. Então, nesse campo de fé, eu simplesmente traduzi isso para o empreendedorismo, dizendo, cara, vocês são os caras para isso. E outra coisa que eu penso, a palavra para dinheiro, eu vi alguém falando sobre isso e eu peguei esse negócio. A palavra para dinheiro, ela deriva da mesma palavra que é desejo, que é kersef, no hebraico. Então, dinheiro e desejo têm coisas semelhantes. Então, se você pensar no dinheiro, o dinheiro ele é amoral. Ele não tem moralidade.
mas ele pega a moralidade de todo aquele que o possui. Ele pega qual a moralidade? O desejo. Então, por exemplo, eu recebi um dinheiro agora. Esse dinheiro que chegou na minha mão, ele vai pegar o meu desejo. Se o meu desejo é para o conhecimento, ele vira conhecimento. Se o meu desejo é para família, ele vira família. Ele é investido em família. Se o meu desejo é por imoralidade, por prostituição, ele vai virar droga, seja lá o que for, vai virar o meu desejo. Porque o dinheiro é amoral. Ele pega o desejo ou a moralidade daquele que o possui. Então, quando eu falo sobre empreendedorismo que gera recursos, eu falo também de realinhamento de desejos. Uau! Por quê? Porque os nossos desejos no lugar correto se torna uma operação por reino assim gigante. Entende? Então a gente vai colocando as coisas em perspectiva e vai construindo um modelo de funcionamento de reino de dentro para fora. Entende? Em fé, em reformulação de desejos ou realinhamento de desejos para os lugares corretos. Porque não tem problema nenhum, cara, o cara se tornar milionário. Cara, qual o problema do cara ser rico? A gente criminalizou riqueza na igreja, mas qual o problema? Se Jesus chutar um meio fio no céu, caiu na terra. Está entendendo? Então, eu sei que é uma metáfora, mas eu estou dizendo que as coisas valiosas para Deus não tem a ver só com isso. Então, por quê? Por que a gente fica criminalizando certos tipos de recursos ou de finanças ou de influência? Não. A gente só precisa redirecionar isso da maneira correta. Sensacional. E como que você acredita que a igreja, como um todo, ela pode ser mais empreendedora? No sentido de transformar, de ativar, transformar os ambientes da sociedade, ativar pessoas para isso. Né? Porque você falou que sensacional. Da maneira prática, né? E sim, também você trouxe um pouco de prática, mas mais assim, né? Nesse sentido. O que eu acho que a primeira coisa, a gente precisa começar a celebrar coisas que nós não celebramos como igreja. Muitas vezes a gente celebra a mensagem que é pregada de domingo e não o cara que ganhou uma licitação e está limpando a Baía de Guanabara. É um amigo meu. Ele ganhou uma licitação na B3, um cara que eu tive uma visão com ele, que é um empresário, um garoto. Eu vi no peito dele o texto escrito bem assim, Isaías 60:11, eis que põe uma porta aberta diante de ti, e ela não se fechará nem de dia nem de noite, para ser trazida a riqueza das nações e junto com ela os seus reis. Uau! Eu falei assim, cara, você vai administrar riquezas de nações. E aí ele sai, monta um fundo de investimento, hoje o fundo dele é um fundo bilionário, ganha agora a licitação para a limpeza da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a empresa dele começou a limpar a Baía de Guanabara, e a gente precisa celebrar isso. Então, a primeira coisa é celebrar não só o que é pregado no domingo, que é importante, não só o mover num culto, que é importante, mas começar a celebrar outras ações do reino fora a eclésia, a igreja local, o culto de domingo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é apagar essa linha que a gente vive falando, né, entre o sagrado e o secular. Né? É a gente apagar essa linha e entender que tudo que a gente faz em adoração. Então, adoração, eu não entro em adoração, eu vivo em adoração. Né? É a conversa de Jesus com a mulher lá no poço, lá. Aonde nós devemos adorar? Samaria, em Jerusalém? Não existe um lugar. A hora vem é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, não é um lugar, é em qualquer lugar. Não é um lugar, é uma condição. Então, a gente pode ser um empresário fazendo empresa, adorando Deus. Nós podemos ser juristas, um jurista, um sei lá o quê, um juiz, adorando Deus. Então é apagar e celebrar. Apagar essa linha e celebrar outros lugares. Porque quando você celebra, você aumenta o teu púlpito. Né? Você aumenta a largura do teu púlpito. Então acho que essas duas coisas são boas para a gente começar a fazer. Show, sensacional. Agora, você lidera movimento com nova geração. Eu estou aqui também puxando. Você tem muito para falar para a gente sobre isso. E um dos desafios da nova geração é a cultura, é a ideologia. E isso tem se tornado, né, um debate, tem se tornado algo que mexe com a igreja hoje. Como que você acredita que é o caminho para a gente lidar com as questões que a gente vê convulsionando no mundo e que não vai melhorar? Quem sabe a igreja consiga até protelar algumas coisas no sentido de perseguição, mas ela vai vir. O mundo não vai aplaudir o nosso sistema de crença, o mundo não vai aplaudir a nossa forma de ver o mundo e de ver a Deus. Então,
qual que seria assim, uma chave que você acredita ser importante para liderar a nova geração nessa Babilônia digital, nesse mundo de valores totalmente controversos, com a moralidade depravada completamente, né? Em queda, em total depravação? Qual que seria? Eu acho que eu vou falar um negócio que talvez se torne um pouco polêmico, mas eu vou jogar, tá? Eu não acho que o Brasil é o Israel de Deus. Eu não acho que algumas nações são o Israel de Deus. A nossa crença de pensar que nós somos o Israel gera um comportamento, eu vou voltar a repetir, reativo para a proteção de algo. Eu acho que nós somos a Babilônia. Eu acho que nós vivemos no meio de uma Babilônia. E quando a gente pensa que o Brasil é uma Babilônia e não Israel, a gente começa a operar. Seria no sentido... Deixa eu desenvolver o que você está falando aqui. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Se nós somos a Babilônia, nós somos o Israel de Deus vivendo na Babilônia. Nós somos o povo de Deus vivendo na Babilônia. Porque a Babilônia, Jeremias 29, a instrução de Deus para o povo de Deus vivendo na Babilônia. E aí o modelo operacional de como você vive... Você acredita que nós somos Israel espiritual? Israel espiritual dentro de uma Babilônia. Sim. Então, se você pensar, o modelo operacional muda. Sim. Porque... completamente. Eu estou desenvolvendo... Cara, eu tô me arriscando aqui porque eu estou desenvolvendo esse negócio. Por quê? Porque eu acho que a igreja está querendo ensinar coisas sem antes convencê-las do que aquelas coisas são certas. E isso tem colocado em xeque a nossa construção a longo prazo. A gente tem que entender que a gente é maratonista, que a gente não é fundista. A gente está correndo uma corrida. Então, a gente tem que ser estratégico. Então, eu acho que a estratégia é pensar desse jeito e construir modelos que sejam de Israel. Quando eu falo Israel, Israel de Deus. Modelos que sejam do céu. Quando eu falo Israel, eu falo do céu. Modelos que sejam dos céus. E deixa se comparar, porque Deus vai botar bênção e maldição diante do povo e você vai ter que escolher. Então, cara, o cara foi lá e fez um filme, tá lá, Portas do Fundo faz um negócio lá, não sei o quê, aí a igreja toda bombardeia. Cara, tudo bem, é um modelo de se fazer, você pode até defender, mas eu prefiro alguém que se levante e faça um desenho, um filme, ou seja lá, que seja muito mais relevante. Você pode até fazer. E eu acho que talvez um grupo de pessoas foi chamada para poder fazer isso. Mas existe um outro povo que vai construir algo que vai se tornar mais atrativo que aquilo. Então, quando você vive numa Babilônia, você tem algumas concessões, sem abandonar os princípios. E você tem que construir. Você tem que construir, por exemplo, porque está sendo ensinado isso. Tudo bem, a gente vai combater. Mas quem vai construir um outro modelo que seja muito melhor do que aquele? A gente tá falando a Disney lançou um personagem, mas quem vai construir um filme que seja muito melhor do que aquele? Porque senão o Marcos, eu fico pensando, cara, a gente vai ficar quanto tempo mais debatendo e não construindo? Cara, eu preciso ter a melhor família. Porque tem muita gente que fala de família, defende família, mas é o quarto casamento. Aí eu fico pensando, tá bom, vamos defender família com o quarto casamento? Cara, desculpa, mas tem uma coisa errada, cara. Tem uma coisa errada. Ou a gente faz uma família que seja de verdade, que todo mundo olha e fala assim, cara, eu vejo lá teus filhos, tua família, o teu amor. Cara, eu quero ser isso. Entende? Eu não sei, cara. Eu acho que eu não tenho toda a resposta. Mas existe um caminho que eu quero andar, que é um caminho um pouco diferente, assim. Sem criticar os outros, mas eu quero andar por um caminho que não seja tão reativo, seja muito mais construtivo. Sem abrir mão dos valores, dos princípios que são eternos. É errado e vai continuar sendo errado. Mas eu quero mostrar esse errado a partir de uma construção, não apenas de uma reação. Você falando, e eu lembrei de uma forma que eu acredito que a gente tem que trabalhar. Deu uma desviadinha, né? Não deu nada. Porque a gente tem que trabalhar questão de homem e mulher. Tá? Nós temos na nossa igreja um movimento, na verdade eu diria, né? É um movimento de avivamento por gênero. Legal. Porque a gente tem uma vez por mês o grande encontro do Feminina, que é para todas as faixas etárias de mulheres.
uma vez por mês o movimento dos Homens de Honra, de encontro. Eles têm os acampamentos, eles têm os movimentos de oração nas madrugadas, todo dia às 5 da manhã. E uma das experiências mais marcantes que eu tive com o Espírito Santo foi num desses acampamentos dos Homens de Honra, onde nós trabalhamos as fases da masculinidade. No de mulher, as fases da feminilidade. Qual que é o pressuposto? Um homem inacabado tem uma perda de uma fase. No livro do John Eldredge, ele fala sobre as fases da masculinidade. Então, se você tem uma perda de uma fase... É muito bom aquele livro. É um homem, a grande aventura masculina, né? Então, se você tem uma perda de uma fase, você é um homem incompleto. Então, você não viveu uma fase de um filho amado, de um cowboy, de um aventureiro, de um guerreiro. E a gente vai desenvolver... Ele tem outro livro também, O Coração Selvagem. O Coração Selvagem, tem esses dois, né? E aí ele vai falando sobre a plenitude de cada fase. Deus nos fez homem e mulher. Homem e mulher os fez. Então, ser homem é ser expressão de Deus. Ser mulher é ser expressão de Deus. Então, como eu posso expressar Deus em cada fase? Como essa fase me constrói? E a gente celebra... Muito bom. Eu ouvi assim, um homem falando para mim que tinha problema com sexualidade. Ele fala assim, poucas vezes eu estive no ambiente de homens que eu não tivesse 2 sentimentos. Que é o primeiro, me sentir hostilizado. Segundo, desejar o homem afetivamente ou sexualmente. E o que eu sinto nesse lugar é um desejo de ser homem. Então, um homem com uma fase ali, uma lacuna na sua masculinidade, fala: aqui eu quero ser homem, aqui eu quero abraçar essa jornada, aqui eu quero construir essas etapas que faltam. E ao invés da gente... O que é mais poderoso, né? O que é mais estratégico? Sei lá, e ficar falando, você, né? Você não é homem. Né? E dizer algumas coisas ali que só desconstrói. Ou eu afirmar o que é ser um homem, ser um exemplo, criar ambientes, criar experiências, criar jornadas, onde eu me torno... Muito legal. Né? Demais. Se você pensar, a única instituição que Deus deixou na Terra para trazer uma consciência moral e exigiu que ela fizesse isso, Deus exigiu, foi a igreja. Então a gente tem que esperar da igreja. Essa é a primeira coisa. Assim como o teu umbigo, alguém disse isso, não sei, eu li em algum lugar, assim como o teu umbigo mostra que você veio de outro ser biológico, a tua consciência mostra que você veio de outro ser. Então, todo homem tem essa consciência. Ela precisa ser ativada, ela precisa ser despertada, ela precisa ser ensinada. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, que eu acredito que nos ajuda nesse processo de construção para essa geração, é ter a primeira abordagem sobre fatos, sobre coisas importantes. A primeira abordagem. A igreja precisa aprender a ter a primeira abordagem. A família precisa ter a consciência que ela tem que abordar fatos importantes, sendo o primeiro a abordar. Eu chamo isso de lei da primeira menção. Talvez isso aqui seja a coisa mais profunda que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque a lei da primeira... Deus me acordou um tempo atrás, sei lá, uns 4 anos atrás, com essa frase. Lei da primeira menção. Eu acordei minha esposa. Eu tive coragem de acordar a Mara, cara, de noite. Você vê tanto que a experiência foi forte. Mara, acorda. Você estava cheio do espírito ousado. Falei assim, Mara, o que é lei da primeira menção? Ela, sei lá, você tá louco, tá me acordando, cara. E aí eu deitei, acordei de manhã com lei da primeira menção. Comecei a mandar mensagem para meus amigos da igreja, psicólogos. Cara, que é a primeira menção? Ninguém me respondeu nada, ninguém sabia. Aí eu lembrei de um livro de teologia meu antigo. Na época eu estava fazendo seminário batista. Fui lá, peguei o livro, aí estava escrito lá, primeira menção. Quando a primeira... Achei um negócio, cara. Quando a palavra é dita a primeira vez, o contexto geográfico tem a ver com o sentido da palavra. Exemplo, Mateus 16, Jesus fala igreja. Então estava ali em Cesareia de Filipe, 2 templos pagões. Então a igreja nasceu num lugar escuro. Então tem a ver, a palavra tem sentido com o ambiente. E aí Deus começou a me falar, a primeira menção, ela carrega o poder de definir o conceito sobre algo. Então, exemplo, sexo. Quem está formando a mentalidade sexual da nossa geração? A indústria pornô. O menino tem o entendimento de sexo pelos vídeos pornô que ele assiste.
Agora, se a mãe ou o pai aborda e fala sobre sexo a primeira vez para o seu filho, a mentalidade virgem é tirada e um fundamento é colocado. Então, tudo que vier depois, ele vai processar segundo a primeira informação. Então, a igreja tem que chegar na frente. Quem se adianta, governa. Então, por exemplo, eu sentei com a minha filha, Isabela, e meu filho, Benjamin, e já conversei com ele sobre sexo, já sabe tudo. Falei tudo. Olha, é assim que funciona. E as perguntas, a primeira eles ficaram envergonhados, assim, né? Aí depois vieram as perguntas. Quando eles chegam na escola, os amiguinhos vêm conversar sobre sexo com eles. Como você acha que eles veem sexo? A partir da primeira menção. Uhum. Você entende? A primeira menção fundamentou. Uhum. Então os caras chegam para falar. Então eu acredito que parte da mentalidade sexual distorcida dessa geração tem sido porque a indústria pornô, a pressão social tem formado a mentalidade sexual de uma geração. E aí você cai em gênero, você cai em um monte de coisa. Então nós como igreja, isso era um tabu para a igreja, né, cara? Ainda é em muitos lugares. Falar sobre sexo é uma coisa... cara, normal da vida, né? Normal. É. Eu vi uma médica falando uma vez... Para alguns casados, não, que precisa entrar nos cursos. Tá fora. Eu vi uma médica falando uma vez que no passado o sexo era escondido e a morte era exposta. O cara morria, ficava ali... o corpo na cama 9 horas, 10 horas, 6 horas, até que resolvia, porque não tinha o sistema funerário que tem hoje. Uhum. Hoje você não vê ninguém morrer, todo mundo morre no hospital. Uhum. Ou morreu, desapareceu, o corpo sumiu, daqui a pouco está lá no velório, daqui a pouco enterrou. Olha isso. Então, as pessoas não têm, assim, o que é a morte, né? Uhum. Então, tá algo muito distante, assim, você não vê ninguém partindo e tal. Aí e o sexo era uma coisa totalmente escondida, era uma coisa... Hoje o sexo está exposto na sociedade, está filmado, está explícito, está colocado na frente de todas as pessoas. E são duas coisas, né, que mudaram numa sociedade recente. Uhum. Né? A intimidade sexual foi exposta e a questão da morte que também foi escondida. E aí as pessoas... a gente perde essa oportunidade, a primeira menção na questão da sexualidade e passa a ter um medo, uma coisa assombrosa relacionada à morte. Né? É isso aí. E aí você pega essa exposição sexual deliberada, está formando a mente de uma geração. Está tirando, está botando um fundamento. E a geração está processando o que é certo e errado a partir desse lugar. Uhum. Então, eu acho que eu acredito, na verdade, eu acredito que uma das formas da gente combater é chegar cedo. Chegar cedo. Então, como é que a gente chega cedo? A gente chega cedo na escola, a gente chega cedo na família, a gente chega cedo instruindo. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente chegar, mais fundamento vai ter. Ou seja, está cheio de pai reclamando do que a escola fez com seu filho, sendo que ele nunca ensinou o que é sexo para o seu filho. Pronto, é isso. Aí pronto, a escola tem o direito da primeira menção. Poderoso isso, hein? Poderoso demais. Está cheio de igreja reclamando também a respeito do que os adolescentes vão pensar sobre o aborto, o que os adolescentes vão pensar, né, a respeito de tantos assuntos relacionados à questão da família, à moralidade, só que ela não ensina, é um monte de tabu. E eu aprendi também que a gente não adianta... eu preguei sobre isso. O Ignição fez, né, e meu filho participou de 2. E antes dele participar, eu levei ele para conversar também. 2 seminários de sexualidade para juniores. Olha isso. E pais. E os pais participam junto com os juniores. E é um dia inteiro. O primeiro deu 300, 400 pessoas, saindo da pandemia. O segundo foi lá para 600, 700 pessoas. A gente teve que fazer 2. Olha isso. Um em cada semestre, para ensinar, para instruir. Tem tantas formas, né, de chegarmos primeiro. Sensacional, gostei demais. Amém. Desse conceito de primeira menção. Foi o Espírito Santo mesmo que te falou. Amém. Muito bom. Que bom conversar com você. Tanta demais, coisa linda. Eu estou aqui extremamente ativado, inspirado. E se você puder, assim, eu queria agora colocar assim, uma fome, uma sede na nova geração para ter experiências com Deus. As coisas mais incríveis que você já viu acontecer, pode ser milagre, pode ser um mover de Deus específico,
pode ser algo relacionado ao profético, que te marcou, que você pode contar assim como uma experiência que veio dessa sua jornada com Deus, que é uma inspiração aqui para quem nos ouve. Difícil, hein? Teve bastante coisas que marcaram a minha vida. Talvez eu quando era vida louca, né? Quando Jesus olhou para mim e falou coisas que eram impossíveis de serem impossível de eu imaginar naquela época. Quando o Senhor afirmou a verdade de que não existia no meu mundo, não existia na minha imaginação. E eu me lembro que eu fui para a Sociedade Bíblica de Brasília, uma reunião pequena, sei lá, 70 pessoas. E o pastor era do Cristo para as Nações. Uhum. Ele estava pregando, ele apontou: você, garoto. Cefenai. Ele falou assim: você, garoto. E ele liberou uma palavra profética sobre mim. E uma parte da palavra era: olha, um grande homem meu vai botar a mão na sua cabeça e o seu ministério vai começar. Cara, era tipo assim, imaginável a vida que eu estava levando com aquilo que Deus estava falando. Anos depois eu fui entender que Deus realmente vive em outro lugar. E eu me lembro que depois eu me converti de verdade, fui para os Estados Unidos a primeira vez, em 96. Fui para LA, fui para uma cidade perto de Los Angeles chamada Anaheim. E estavam todos os principais pregadores do mundo naquela época. E naquela época o número 1 era um cara chamado Mauro Cerulo, era um profeta, e ele botou a mão sobre mim e profetizou. Eu voltei para o Brasil e disse: começou. A palavra se cumpriu. Cara, começou a dar tudo errado. Uau. Tudo errado. E aí eu fui chamado para ser tio no acampamento de criança. Deu tudo errado e foi ser tio no acampamento de criança. O fim do meu ministério foi ser tio no acampamento de criança. Depois que o ministério começou. Eu tô lá e eles pegaram os piores crianças e botaram no meu quarto. Sabe? Aquelas que o pai mandou para lá para você ver livro no final de semana. Aqueles que jogavam pasta dental na cara do outro, jogava papel higiênico no teto. Eram esses, todos que estavam no meu quarto. E eu já estava no terceiro dia, assim, tudo no acampamento. Minha vida foi de acampamento. Eu me lembro que eu estava no terceiro dia querendo ir embora. E aí, domingo de manhã, o famoso domingo de manhã. Famoso domingo de manhã. O Espírito Santo entra no lugar, eles estavam cantando uma música, aquela aleluia, aleluia. O Espírito Santo entra. Aquela que o Benihim ministrava na hora do mover. Essa aí. E as crianças começaram a ser cheias de Deus. Tinha mais ou menos umas 250 crianças. Começaram a tudo chorar. Eu me lembro que eu fui pro meio do auditório, coloquei a mão na cabeça de uma criança e ela foi batizada no Espírito Santo. Uau. Eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, a criança botou a mão na minha cabeça. E o Senhor falou bem assim, através dela. Da criança. Você lembra que eu te disse que um grande homem meu ia botar a mão na sua cabeça? Não foi naquele dia, é hoje. E aquele negócio, aquela música entrava dentro de mim e me lavava. Assim, foi outro momento que virou a minha vida. E eu comecei a perceber que as maiores coisas de Deus não estão nos lugares mais incríveis. Muitas vezes estão... Come on. Está num pequeno café que você tem a possibilidade de beber de manhã. Tá em lugares pequenos, né? Numa manjedoura. A manjedoura trouxe o rei. Acho que foi isso. Uma experiência que marcou muito minha vida. Meu Deus, que é isso? Fortíssimo, fortíssimo. Glória a Deus. E eu queria te ouvir assim, para a gente fechar. Traz uma lista aí de coisa que a gente pode aprender a ter eu queria pegar um pouquinho mais assim a sua mentalidade, né? Então, o que você tem lido? O que você indica? Olha, leia isso, assista isso, pega esse conteúdo. Eu falo que tem tanta informação hoje que você tem que fazer um curso na Hotmart para saber que curso que você vai fazer, né? Então, quando alguém assim que está em um lugar extraordinário faz uma indicação, é uma curadoria de conteúdo que vale demais. Então, manda ver. N.T. Wright. Eu estou lendo Tom Wright. É o que eu mais tenho lido. Nicholas Thomas Wright. O anglicano teólogo. O anglicano teólogo. É o cara, eu li agora... Como os anglicanos são bons nisso. Bom demais. John Stott, né? O também Lewis, era né? anglicano. O Lewis. Eu comi tudo do Lewis, né? Então eu sou fã de Lewis. Aí quando eu li Tom Wright, eu não li Tom Wright. Tom Wright me leu. E eu me apaixonei. Eu tenho tudo do Tom Wright, assim. Então, o que eu tenho lido de verdade é Tom Wright. O último que eu li foi Qual História... seria uma iniciação de Tom Wright? Surpreendidos pela Esperança. Começa por esse.
Começa por esse. Ele é muito bom. É muito bom de verdade. Quando você começou a contar a sua experiência, ele tem um livro sobre Paulo, né? Tem. Ele fala que ficou conhecida no mundo uma experiência, chama Experiência Damasco. A experiência nível Damasco, né? Que é quando você contou ali a sua experiência indo para acampamento e Deus te pega, né? Experiência Damasco, quando você está na balada e Deus te pega. É tipo isso. Quando você está com vontade de matar alguém e tem uma experiência com Deus. Para mim é isso. Que mais? E a carta de Romanos tem feito muito bem para mim nesse tempo. Eu tenho mergulhado em Romanos assim, tem sido o meu último ano. Meus estudos são só livro de cima de Romanos. Então, Romanos tem sido assim, um guia para formar a minha mentalidade para esse tempo. Então, eu leio, releio. Então, tem umas chavezinhas, tem coisas que você passa, você lê de novo, assim, cara, não sabia que esse negócio estava aqui. E eu não vou dizer algo que eu estou lendo, mas eu escolhi me relacionar com pessoas chaves. Eu acho que isso tem me acelerado a minha vida também. Uau. Acho que depois de Deus, uma das coisas mais importantes na sua vida são as pessoas que você se relaciona. Então, eu consegui desenvolver bons conselheiros, pessoas maduras na fé, que sempre eu escrevo, sempre eu converso, e tem me ajudado bastante, assim, tanto no Brasil como fora. Uau, sensacional. Que papo incrível, Guga. Amém. Obrigado, Deus continue Marcos, te abençoando. Amém. Muito na sua casa, no Nova Geração, na igreja, onde você colocar a mão, que você seja sempre esse trocador de atmosfera. Amém. Esse construtor que inspira uma geração inteira a construir. Você é um presente, você é um ativador do Criador nessa geração. Amém. Obrigado, amigo. Obrigado pelo papo, pelo tempo. Obrigado, gente. Incrível. Criative-se, o extraordinário te aguarda. Criative-se.